Maravilha, então, meus amigos, sejam bem-vindos à estreia do quadro do mês aqui do Ao Quadrado, que é o Maio Sem Mangá, estreando aqui com nossa sessão de análises de obras que não são mangás. Essa primeira semana a gente vai começar com um videogame, o Slay the Princess, e aqui acompanhado por meu maravilhoso amigo Luke. Luke, boa noite. Boa noite, estamos aqui. E com o Matheus, do Vigilância Sanitária. Tudo bem, Matheus? Tudo ótimo. Boa noite, Judeu. Boa noite, Luke. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigado pela presença. Eu acho que eu cheguei a comentar com você que eu ia fazer esse maio sem mangá, né? Em algum bar, talvez, alguma coisa. Ou não, você tá descobrindo agora. Ok. Beleza. Não, você comentou. Beleza. Eu tinha comentado com o Diego que a gente ia fazer isso. Eu sei que você é um homem dos videogames, que nem eu, que nem o Luke aqui. Dos participantes recorrentes do Ao Quadrado, quem jogaria Slay the Princess em específico? Talvez teria algumas outras pessoas, mas eu sei que o Luke gosta muito também desse jogo, então a gente vai comentar dele. Eu queria comentar muito desse jogo com spoilers, mas como a gente tá aqui nesse quadro inédito do Ao Quadrado, no qual o público normalmente gosta mais, não sei, mas o pessoal costuma tá aqui pra falar de mangá, no caso. Tá aqui pra falar de mangá, exato. Eu gostaria de pelo menos dedicar uns 10 minutinhos que seja, só pra gente dar uma premissa do jogo e umas opiniões gerais, quase como uma recomendação ou não nossa aqui. Então, sendo bem direto, Eu posso, antes, Judeu, só ser desagradável e cortar o programa em que eu sou convidado? Só pra fazer um comentário? Por favor. Você provavelmente não lembra, mas eu lembro que no dia que a gente se conheceu, você tinha acabado de jogar Slay the Princess, ou você tava jogando, não sei, e a gente ficou um bom tempo discutindo sobre. Ah, uau! Nossa, eu não lembro, não. Eu não lembro disso, não. Incrível. Incrível mesmo. Uau. Bom, vamos... Você lembra bem dessa conversa? Vamos ver se a gente vai ter as exatas mesmas opiniões agora ou não. Depois, porque provavelmente não é porque a gente Lembro comentou, por cima, não tinha assim. saído... Quando a gente comentou, provavelmente não tinha saído o Pristine Edition, né? Que adicionou mais alguns Pristine Cut ainda não tinha saído. Ah, perfeito. Então, se a gente vai repetir a conversa inteira, provavelmente não, porque tem coisa extra pra comentar. Tem uma pessoa extra também. E também tem o Luke aqui comigo. Mas seja lá o que eu comentei com você, provavelmente foi o que eu comentei com o Luke também, porque eu conversei bastante com ele sobre esse jogo. Então a gente tá enrolando todo mundo pra aqui... fazer esse podcast faz, sei lá, 3 anos. Tá numa longa promessa esse podcast mesmo. Vamos começar ele então, só numa premissa bem geral. Por que Slay the Princess pra mim é de fato uma obra que o quanto menos você souber dela, melhor. Eu acho, o melhor é ir bem cego pra ela. Então, numa premissa bem básica, Slay the Princess é uma visual novel, um jogo que você joga lendo ele, tem boas atuações de voz, de várias escolhas, né? Então, de rotas bem abertas, do qual você acorda no caminho da floresta e tem um narrador pedindo pra você ir até uma casinha e matar uma princesa. E o jogo vai sendo muito aberto nas opções que você pode ir escolhendo e entrando em grandes temas de escolha, de vida e morte, de percepções. É um jogo bem filosófico, de diversas questões morais e emocionais. Então, não muito disso eu quero expandir. Eu quero perguntar para vocês, no âmbito geral, se vocês recomendam ou não, apesar de a gente ter falado aqui já que a gente gosta bastante de Slay the Princess, você gosta a ponto de recomendar pra qualquer um, Luke? Se a pessoa nunca jogou um videogame, você recomendaria pra ela? Bom, não sei se nunca jogou um videogame, porque a premissa é um pouco estranha, né? Não é... Mas acho que depende muito do tipo de pessoa que é. Mas se ela gosta desse tipo de história, fantasia, meio de terror, quase Lovecraftiano, que é o que a história é. Eu acho que se você tem esse tipo de interesse, não tem nada que vai te atrapalhar aí no formato. É bem expansivo e bem fácil de você entrar. Ela é curta, tipo, ela tem muitas opções, mas cada rota termina bem rápido, então você consegue ver sobre o que o jogo é bem imediato. Não tem um problema de pacing até chegar na parte boa que muitas visual novels têm, né? É muito falado isso, essa questão da mídia, então ela é bem direta ao ponto. A escrita é muito gostosinha de ler, eu acho bem... A prosa do jogo é muito bem escrita, na minha opinião, então é sempre agradável só ver os diálogos e explorar as conversas entre os personagens. E então eu acho que ela é muito
bem feita nesse elemento de apresentação no geral. Você mencionou a dublagem, eu acho que a atuação de voz é espetacular dos dois dubladores que estão fazendo 48 personagens, sim. mas são só. Sim, então. Acho que é um jogo bem fácil é divertido. Apesar de ser uma história, tipo, dark, de terror, ela é divertida de consumir. Então, acho que é bem fácil nesse aspecto. Perfeito. Matheus, você recomendaria pra qualquer um? Recomendaria com poréns, Slay the Princess? Eu recomendaria pra qualquer um, porque eu acho que ele se beneficia muito de várias coisas, né? Primeiro que a base dele é uma base muito básica, que é a brincadeira inicial da própria premissa, que ele é um conto de fadas, ele se apresenta como um conto de fadas quase, só que você tá lá pra matar a princesa, isso já instiga de imediato, né? E segundo que eu acho que ele é um jogo que ele funciona em vários níveis, sabe? Se você quiser ver ele só por, como o Luke bem falou, questão de uma visual novel de horror cósmico, por exemplo, dá pra você ver e tirar uma experiência praticamente completa aqui. Se você quiser ir fundo, você quiser começar a pensar em tudo que ele tá falando, em tudo que ele tá fazendo, nas metas narrativas que ele tá contando aqui no meio, dá pra você ir bem fundo também. Então eu acho que sim, ele é um jogo bastante acessível, né? Eu complemento, ecoo o sentimento do Luke de que as dublagens são ótimas, né? E principalmente arte, design de som, também são excepcionais, assim. Então, eu recomendo sim, eu acho que é um jogo muito fácil, com o porém, que é um porém positivo, mas enfim, ele é um jogo absolutamente contagioso. Então, se você jogar ele e você ser pego por ele, vai acontecer, por exemplo, o que aconteceu comigo com o judeu. Com o judeu também, você não vai querer parar de falar dele, você vai querer procurar todas as pessoas do mundo que já jogaram ele pra você discutir experiência, discutir significado e tudo mais, e você também, né, vai querer fazer tudo que ele tem pra oferecer. Então, só fica esse adendo aí, tipo, não é um joguinho que você vai jogar e deixar pra lá, sabe? Ele é um jogo que vai ficar com você, provavelmente. Eu ecoo fortemente essa sua explanação tipo, do quão aberto a experiências diversas do jogo de realmente dá pra entender ele como esse jogo de terror, dá pra se aprofundar mais, dependendo das... Você pode até levar ele só como uma mera coleção de antologias, né? Uma antologia de historinhas de terror que são bem interessantes por si só, né? Eu daria o extra, inclusive, pra alguém que tá escutando essa parte como recomendação, inclusive, que o terror dele não é de jump scare. Não. Tem um momentinho aqui, talvez, ali numa das rotas que eu consigo pensar que eu fiquei, opa, eu dei uma... Mas nada de pular da cadeira, você ficar um pouquinho, eita, você ficar só isso, e aí... Mas a situação é um pouco creepy do que, tipo, vai Sim. que... Tem uma hora que pisca ali uma coisa, você fica, eita... Sim, tá pisca, o barulho explode no fone mas também. é raro. Né? É raro. E que fique bem claro também, ele é um jogo absolutamente engraçado também. Não, com certeza. Enquanto você tá no meio dos cenários mais tensos possíveis, você vai ter um monte de diálogo absolutamente humor ácido no seu ouvido também, então não chega a ser... Se você quiser seguir, inclusive, né, essas rotas, né, porque por ele ser tão expansivo assim, você meio que pode ter um jogo inteiro meio que sério, se você seguir esse caminho. Pode. De, sei lá, nunca tomar situações absurdas, ou nunca levar vai ser difícil ser 100% sério, porque tem muito diálogo snark entre as interações, mas sim. Mas sim. Tem essa leveza, assim, sem dúvida. É um dos fatores positivos, inclusive, se a gente tá comentando bem abrangentemente, tipo, com esse humor da leveza necessária para os temas tão, tipo, abrangentes e pesados que o jogo toma. Não tornar ele tão autocentrado e sério e sisudo demais, você sabe? Ele não se deixa levar tão a sério assim. Ele é bem gostoso. Ele é um jogo muito... Ele é um jogo muito espertinho. Ele é um jogo muito espertinho. Ele é muito espertinho. Ele é muito espertinho. Eu toquei
com isso só, das nossas explanações acho que é o bem suficiente. gerais. Acho que já deixa eu- é o suficiente pra explicar o que é e se você tem interesse ou não na história. Você queria Uhum. só comentar alguma coisa, Matheus? Não, só reforçando que esse é um jogo que quanto menos você souber, melhor. Aham. Exato. Então, assim, não procure. Siga o seu coração, siga as nossas recomendações e vai atrás sem olhando o mínimo possível. Nem Posso trailer, não terminar veja nem uma trailer. assim. coisa importante? Acho que. Não, bem pouco importante, mas talvez seja relevante. A gente tá falando do visual novel e videogame de forma intercambiável. Se você se incomoda com isso, aceita. Eu não vou mudar. Eu vou falar, vou jogar, eu vou falar, ler, eu não ligo. É. Isso aí não é, Não, não é o meu ora, debate, não. não pensa nisso. Não vamos entrar nesse tipo Você de tá conversa muito com aqui. isso, Você faz escolhas, existe uma interatividade, é um videogame. Eu tô contigo. Perfeito. Slay the Princess, então, agora sim começa com spoilers. E um dos temas primários que eu queria trazer aqui é sobre a experiência de descobrimento do jogo. Então eu vou jogar bem pra frente aqui, é o que eu queria comentar. Pra mim, uma das experiências mais gostosas e que até tornou um pouquinho difícil rejogar esse jogo pro podcast, apesar de eu ter gostado muito ainda, foi o descobrimento de que as escolhas que você faz moldam a princesa. Moldam o shifting mount ali. O jogo... É tão bom isso, velho. É tão bom a primeira vez que você termina e aí você, uau, caralho, que incrível que vê essa rota aqui do nada. E aí sendo pra segunda jogada, você vai percebendo exatamente o que tá acontecendo. É tão natural, é tão lindo pra mim isso. Eu não sei se eu tô conseguindo me expressar Não, exatamente. com certeza. Sim. Você percebe imediatamente pegar a faca ou não pegar a faca logo no começo. É as suas escolhas que estão mudando exatamente como a princesa conversa com O você. momento que você percebe que ela reage a você ter pego a faca, que ela não tem como ter visto que isso aconteceu, é bem fascinante, né? A mudança no tom da voz da princesa. Na primeira vez que você pega ou não pega a faca, tipo, é um insight, é um brilho que aparece na sua cabeça tão maravilhoso e tão natural do jogo. Vocês estão me respondendo, obviamente, aqui, vocês tiveram essa mesma experiência, né? Acho que tem várias pequenas coisas da sua primeira rota. Por exemplo, quando você tá jogando a primeira rota que você faz e você vê que vai pra um capítulo 2, de repente, quando você achou que ela teria terminado, eu acho que é uma experiência muito marcante que você tem. Que, obviamente, eventualmente você vai entender que é a estrutura, mas naquela primeira, especialmente dependendo de qual é a primeira que você faz, que não parece que não faz sentido continuar. E aí você vê, não, calma, mas como assim capítulo 2? E daí depois você entende que isso é o normal da estrutura. Eu gosto muito. Eu não sei como foi pra vocês. Ótimo, essa é uma boa pergunta. Eu quero perguntar pra vocês se vocês lembram qual foi a primeira rota que vocês fizeram. Mas a minha primeira rota foi a rota dela se transformando numa deusa Lovecraftiana gigante. E era exatamente isso que eu tava esperando. Eu não sei vocês, tipo, eu meio que a vibe do jogo pra mim tava dando esse negócio meio cósmico mesmo que tá acontecendo, sabe? E, tipo, quando eu terminei, eu fiquei, caralho, mano, como é que, tipo, quando eu comecei a segunda rota, eu fiquei, como é que o jogo sabia exatamente o que eu tava esperando? Tipo, eu fiquei meio que embasbacado com isso. Você lembra, Matheus, qual foi a primeira rota que você fez? Qual foi a sua expectativa com isso? Cara, eu não sei dizer com certeza. Muito provavelmente foi a rota de que no primeiro capítulo, pelo menos, ela acaba te matando, né? Porque eu acho que é o impulso de muita gente, pelo menos é o meu impulso sempre de tipo, tem um narrador. Eu estou contra esse cara. Não se comprometer em uma decisão, mas principalmente tem um narrador. Eu estou contra esse cara. Sim, Por algum motivo que eu não sei explicar, né? É aquela coisa do Stanley Parable, tipo, esse cara ele tá me mandando fazer muita coisa e ele tá desviando de muito assunto, então eu vou contra. Eu provavelmente fui e tentei resgatar ela e aí me fudi, né? Mas provavelmente foi essa. Depois disso, uma que eu lembro que eu fiquei muito chocado quando aconteceu foi a que ela, obviamente, né, eu acho que é o que choca mais todo mundo, que é que ela vira a lâmina, né, a razor em inglês. Sim. Que ela te mata
continuamente ali e você apaga as vozes da sua cabeça, né? No final de tudo. Então, esses são os dois que eu lembro, assim, que clicaram comigo de um jeito diferente quando eu tava começando a jogar, né? O momento, eu lembro especificamente do momento exato que eu falei, peraí, esse jogo tá interessante. É quando você entra na casa pela primeira vez no capítulo 2. Que aí você percebe que ela tá diferente. Você percebe que ela tá diferente, né? No meu caso, tava lá a entrada de um castelo bonitinho mesmo. E eu tenho espelho, e que o narrador não menciona, né? Aí dá aquela coceira atrás da orelha, assim. Foi o momento que esse jogo começa a desabrochar pra mim é quando você entra na casa, logo no segundo capítulo. Você, Luke, lembra da sua primeira rota? Eu não lembro qual ordem que eu fiz, porque faz muito tempo, né? Então eu agora já não sei. Mas o que eu posso comentar é que você falou do jogo te ler, você, né? você já sabe, como que ele sabia o que eu tava fazendo? Eu acho que uma das grandes qualidades da escrita é como ela tá ciente de todas as possibilidades que vão na sua cabeça a partir do momento que você escuta a premissa, né? Porque, tipo, e abre pra todas elas. A princesa é do mal? É do bem? O narrador é do mal? É do bem? Quais são... Se você coloca essa premissa pra gente que ela é mal explicada, quais são as variantes possíveis pra realidade do que tá acontecendo aqui? E o personagem, o próximo protagonista, ele questiona, e você tem opções de perguntar sobre esses vários elementos que podem ser o que está acontecendo, sabe? Ela é muito autociente nisso, e autociente de um jeito que não tira como que eu vou dizer? A mística da coisa. Não é autociência de um jeito que deixa não sério. É só os personagens fazem perguntas, eles questionam o que tá... O personagem, né? O personagem questiona o que tá acontecendo, mas não tira a seriedade do que está acontecendo. Eu gosto muito dessa dinâmica. Esse é um excelente elemento, sim, Luke. É óbvio falando aqui, né? Mas a enorme abrangência de opções que o jogo te dá, no final das contas, elas nunca parecem artificiais no final. Tipo, são coisas óbvias, e até as várias opções de diálogo que não levam a lugar nenhum, elas são tão boas na sei lá, criação de clima, ou sei lá, até empatia com o jogo. Pra mim, logo no começo, eu fui, tipo, gastando todas as opções de diálogo que você tem ali com o narrador. Todo mundo faz isso, são muito interessantes. São perguntas que você faria, assim, sobre o... Então. E pra mim, o momento que o jogo me fisgou como um esquerdista sujo foi quando Você eu pode falei... falar só viva a revolução e matar a princesa? Não, foi quando eu falei, tipo, pô, mas... Vou matar a princesa? Para matar uma princesa, isso parece algo meio ruim. E ele fala, pô, você é o quê? Você é um monarquista? Eu, não sou monarquista, não. Ok, deixa... Pô, é melhor matar uma princesa do que matar, sei lá, uma lavadora de roupas. Pelo menos as lavadoras são melhores que a sociedade. Costureira, isso. Esse é, por exemplo, um diálogo que não leva a lugar nenhum. É só um negócio ali. Mas ele é muito bom em criar, tipo, essa abrangência que a gente tá comentando aqui, né? Tipo, vários diálogos, várias opções. Só reforçar que tem jogos, histórias que fazem esse tipo de coisa e acaba fazendo de um jeito que você acaba levando menos a sério o que tá acontecendo. Vira muito, muito satírico, muito comediante. Não, vamos brincar com essa premissa de um jeito que nada que vale tá em... E não, aqui a premissa ainda é séria. Tipo, ainda é um cenário misterioso que merece ser descoberto e compreendido. Os personagens só perguntam porque faz sentido que eles perguntem. Mas não é meta de um jeito que quebra a quarta parede e fala, nada disso aqui importa, sabe? Eu gosto desse equilíbrio de tom que o jogo faz. E são coisas... porque como o jogo ele vai se posicionar, né? Que é uma coisa que, inclusive, a princesa fala rapidamente, né? Que é uma questão de confiança. Você confia no narrador ou você confia na princesa? E eu acho a ideia, por exemplo, das vozes uma coisa absolutamente genial por causa disso. Porque, no fim das contas, né? Uma das questões é totalmente perspectiva. Então, você ter, tipo, 3 vozes na sua cabeça, né, no caso aqui, te falando coisas de vez em quando completamente diferentes, de vez em quando as 3 concordando, ou enfim, é bom
até pra virar as perguntas que você tá fazendo. Então, ao invés de tipo, eu devo matar a princesa, é tipo, o que é a princesa pra começo de conversa, sabe? Que eu acho que é a primeira pergunta que o jogo vai propor depois que você descobre que se você matar a princesa ou não matar, meio que entre aspas, tanto faz, né? Mas o que exatamente você tá fazendo ali, né? O que significa matar a Uhum. princesa. Então. As vozes são boas nesse sentido e são boas duplamente, Matheus, porque elas são basicamente criações da sua própria perspectiva do que você fez em atos anteriores, né? Só que levadas ao absurdo, né? Então tem o cético, tem o paranoico, tem o derrotista, tem o apaixonado, e são todas, tipo, meio que quase tirando o sarro das escolhas que você fez anteriormente, sabe? Tipo, Sim. o apaixonado, quando aparece, depois que você meio que tenta romantizar a princesa, ele é tipo, uma caricatura das suas próprias escolhas e meio que jogando em você o absurdo daquele caminho. Então, é Sim, sempre uma autociência ali que é tão gostosa, é tão divertido. E sem entrar em questões maiores que a gente deve comentar mais pra frente, Sim. mas são reflexos muito interessantes da própria princesa, né? Tipo, o que você tá fazendo ali é meio que o que tá acontecendo com você também. Toda vez que você completa um ciclo, você ganha um aspecto novo, né? Que também é o que acontece com ela ao fim de cada, né? Volta, digamos. Fim de cada capítulo, sim, sem dúvida. Você comentou algo, Matheus, você mencionou de passagem só o Stanley Parable. E acho que é uma comparação até que notável, quanto mais eu penso nela. Não que Stanley Parable seja ruim, ele é uma proposta completamente diferente. E eu fiquei parando pra pensar aqui que o que torna ele diferente mesmo, no final das contas, é meio que esse... duas coisas, mas em número um é esse meio que combate que você tá com o narrador, né, por essência quase, né, o jogo inteiro você tá tipo, meio que lutando contra ele, apesar de que o jogo explora isso de várias formas, né, mas mais importantemente, número dois, o que torna pra mim Slay the Princess tão único no que eles propõem a fazer no final das contas é que ele traça uma linha dura no final das contas na quebra da quarta parede. O que parece absurdo. Sim. O que parece absurdo, porque você tá conversando com o narrador ali o tempo todo, né? Tipo, ele tá ciente das escolhas que você tem ali na sua tela, parece, às vezes. A quarta parede tá sendo quebrada o tempo todo, mas ele traça uma linha dura e não reconhecer, por exemplo, que é um jogo. Tipo, ele nunca vai fazer isso. Essas camadas de quebra de quarta parede em que o jogo está ciente da sua função como história e o protagonista está interagindo com um narrador, então isso é inevitável, mas ele não tá conversando com você de maneira literal. É só em alguma abstração você pode dizer que sim, mas em Stanley Parable não é o caso. A comunicação é diretamente com você, jogador do jogo, em vários aspectos. E daí The Princess é um pouco diferente nisso, porque a construção, o construto, né, que a gente revela no final, é real dentro daquele universo. Ele existe para aquelas pessoas de um jeito que não é só... Ou até que nem em Beginner's Guide, que é do mesmo criador de Stanley Parable, você também tá interagindo com o narrador. A interação não é com você, pessoa que está jogando. Ela é só parte do universo da história é meta, digamos assim. É um pouco diferente. Isso é bastante importante, perdão, Judeu, mas favor. é bastante importante, inclusive, pra meio que explicar a questão que o Luke tava falando, de que ele é um jogo meta e com, né, vários comentários assim, mas você ainda consegue levar ele a sério, porque no fim das contas, por não ter esse diálogo, por ainda existir essa camada de um jogador, de um personagem ali no meio, né? Toda vez que eles estão tirando sarro de você, eles não estão tirando sarro de você, né? Eles estão tirando sarro do seu personagem ali, que por mais que ele seja invisível e não tenha nome, enfim, você ainda consegue manter o seu pensamento de, não, eu tô fazendo isso porque, né? Agora eu preciso fazer isso porque eu não fiz isso da outra vez, né? Porque quem conversa diretamente com você é só eu ia falar o eco, mas o eco é o próprio narrador, né? Esqueci o termo que eles usam pra princesa, as mãos. Shifting né? Mound. Shifting Mound, Quem conversa diretamente com você, jogador, é ela, né? Mas
o narrador em si e tal, eles estão muito bem posicionados, tanto é que sempre que vira o narrador, ele não sabe o que tá acontecendo, sabe? Você meio que vai sobrepujando ele nesse sentido. Sim, e isso acaba levando pra mim um dos grandes méritos de Slay the Princess, por ele traçar essa linha dura de que não reconhecer que você tá jogando o jogo e deixar você aproveitar a história, sabe? Tipo, de deixar você, tipo, ler coisas, aproveitar o drama, aproveitar o acontecimento, sei lá, número um pra mim, ele meio que se livra de uma cena contemporânea de videogame, que é ser sobre escolhas. Ele é um pouquinho, porque, sei lá, é da natureza desse tipo de coisa ser sobre escolhas, mas nem é um dos temas centrais isso, tipo, é uma coisa que leva a temas maiores, tipo, o jogo consegue ser muito mais sobre, tipo... Não é um jogo sobre o papel do jogador em videogames. Exato, Luke. Exato. Não é um jogo sobre o papel do jogador no videogame. Não, Muito pelo perfeito. contrário, inclusive, né? Porque em vários momentos é mencionado, tipo, eu sou escolhas infinitas, sabe? O que eu preciso é que você faça algumas, mas independente do que você fizer ou não, é tudo parte do plano maior, digamos. Inclusive, quanto mais histórias você vai fazendo, menos você, tipo, se importa, eu não sei se é a palavra se importa, mas mesmo você se liga pro, tipo, sei lá, pra moralidade daquelas escolhas. Você quer seguir a história... Você acaba não se importando, né? Você não se importa, você quer seguir a história pra ver o que ela tem pra contar, tanto no sentido maior de o que esse ser que aparece no final de cada história tanto no sentido das próprias histórias. Você quer ler esses pequenos contos de terror que estão sendo contados. Sim. Acaba virando uma coisa mecânica no fim das contas, né? Mas o que eu gosto mais disso é que até isso os caras têm consciência. Porque o que eu interpreto, pelo menos, né, como sendo o good ending, entre muitas aspas, ele não termina no plano maior, ele termina no plano menor. Quando você vai falar com a primeira princesa que você viu, e ali dá pra você falar, entre outras coisas, tipo, meu, foi mal aí, sabe? Meio merda essa situação que a gente tá, né? Vamos só tacar tudo pro caralho e foda-se, sabe? Então, tipo, ele resgata essa coisa de... Não, você começa muito investido, mas conforme o jogo vai se revelando, ele acaba virando mais mecânica do que qualquer outra coisa. Então vamos resgatar um pouco desse investimento no final e terminar compartimentalizado ali, né? Dessa vez os dois no mesmo plano de informação e existência. Ou de desconhecimento, né? É fascinante pra mim que você diz que esse é o good ending, o final bom pra mim. Porque eu não sei, é o final que me deixa mais satisfeito no geral, acho que é o final que você acaba entrando num comum acordo com o Steven Mouse e vão, tipo, criar um novo universo ou qualquer coisa do tipo. Esse me deixou satisfeito. Você não tá errado, Matheus. Acho que o jogo quase canonicamente te vende esse final como... Pela natureza de um videogame, né? O final que tem mais conteúdo é o final bom, né? Tipo, é o final canônico. É uma lógica. Mas esse é um bom gancho pra gente tratar de temas. E quer saber, a gente pode começar grande já. Aqui eu não tenho problema. Sobre a natureza desses dois personagens que a gente acompanham. Eles nunca dão nomes exatos, né? A gente fala do Shifting Mount e o protagonista é o Quiet... O quê? Eu já esqueci agora. Long Quiet. O Long Quiet. É entendido de forma bem abstratas durante o jogo, né? Ela é morte, você é vida. Ela é mudança, você é status permanência e mudança, né? Permanência e mudança é uma boa. O construto ali, o Echo te vende como morte. Né? Ele fala exatamente assim, né? Já está livrando o mundo da morte. Bom, eu vou perguntar assim, bem abrangentemente. Vocês acham que o jogo tem algum ponto sendo feito aqui sobre mudança e... qual a palavra você usou, Lu, que acabou de usar, desculpa? Permanência. Mudança e permanência, vida e morte. Pode ser que vocês achem que o jogo não tá fazendo nenhum ponto, inclusive. Pode ser que tipo, você pode me falar que o jogo é bem interpretativo. Ele te dá todas essas rotas e, tipo, não tem nenhuma escolha boa ou ruim no final das contas. Ou vocês acham que tem algum tema maior sendo trabalhado nesses temas bem universais? Eu vou jogar pra você, Luke. Você tem nesses enormes temas primeiro
inteiro? Você acha que o jogo tá Eu falando acho que ele alguma coisa? tá falando disso, ele está discutindo essa dicotomia, mas eu não sei se eu diria que ele tá tomando uma posição definitiva. Eu acho que ele tá explorando várias opções, né? Várias, justamente dentro do sistema. Quer saber, Luque? Vai- Deixa eu te cortar. Você pode tem falar. razão. Essa é a resposta correta. Tipo, ele tá te dando. Você tem razão. Eu vou reformular essa pergunta. Eu quero saber pessoalmente, pra É. você. Tipo, das cotas que você faz desse grande final do jogo, qual você acha que, tipo, tem uma mensagem mais. Que te choca, que te dá uma mensagem mais interessante? Acho que tem um pouco de centrismo da minha parte, mas no geral tem um final que meio que você acaba evitando o desespero do narrador pela morte que acaba criando essa permanência falsa, e você acaba meio que convencendo o Shifting Mound a uma noção que é menos radical de mudança sem ser só pela mudança. Eu acho que um dos sinais é mais ou menos isso que está sendo dito. Então você acaba encontrando não um meio termo, mas um jeito de mudança que não acaba jogando tudo fora, que acho que é a versão radical que o jogo acaba criticando às vezes. Que de forma geral, eu acho que ele é um pouco centrista. Eu acho que ele pode estar criticando o radicalismo das duas versões. Porque, por exemplo, tem aquele final que é o Good Ending falso, né? Quando você mata a princesa, você fica preso no mundo inimutável naquela cabine. Sim. Cabine, não, cabana. Então você. Isso eu acho que é uma crítica do jogo. Isso pra mim é bem claro que essa permanência eterna não é agradável e o jogo não quer que você pense isso, que essa é a solução. Então, eu acho que essa. Pode falar. Inclusive, até no final meio que da permanência boa, no qual você vai lá ali com o Shift Mount, aí você vai de volta pra cabine com a princesa, e aí se você mata ela dentro dessa cabine, você vai pra fora e você descobre o universo, né? E até nesse final, o universo que você enxerga ali como esse corvo bizarro que você é ali, a imagem que eles te mostram é só de um sol vermelho. E eu fiquei pensando que a comparação disso com os finais que você tem com a Shift Mound, que é aquele caleidoscópio amarelo de coisas, tipo, radiando e tudo mais, tipo, ele é tão mais triste, tipo, é quase que... Essa é a minha interpretação, mas foda-se, tipo, é quase que o final da permanência é quase o nosso mundo real que ele tá dando ali, tipo, é um sol, sabe? Tipo, não tem nada de especial ali, e em comparação com as maravilhas, tipo, das mudanças do mundo, parece um pouco triste, quase. Faz sentido. É que a ideia, né, justamente que o potencial, né, acho que o jogo usa essa palavra em algum momento de o que pode vir a surgir e o que já está definido. E agora, você, Matheus? Pode terminar seu raciocínio. Não, melhor o Matheus falar primeiro. Eu ia fazer uma pergunta um pouco diferente. Matheus, pra você, desses grandes temas, desses grandes finais, você comentou especificamente aí desse final que você vai junto pro mundo desconhecido, né? Junto com a Futima, onde tem algum tema ali que você acha que é interessante de conversar? É porque o que eu gosto é que é muito uma narrativa atrelada ao gameplay ali, né? Porque esse é um jogo que você tá jogando ele em busca de informação. Em busca de, né, conhecimento e compreensão. Quando você já compreende tudo, o que eu gosto desse final especificamente é que a sua decisão no final é tipo, ela pergunta, mas por que você quer sair? O personagem, você tem a opção de falar, né? Porque eu não sei o que vai acontecer. E é legal eu não saber o que vai acontecer, sabe? Eu tenho esse ímpeto. Eu acho que ele não é um jogo que ele tá fazendo... que eu acho que ele tá fazendo statements definitivos, né? Como o Luke falou. Mas essa questão mesmo de você ter meio que essas duas perspectivas que, no fim das contas, são as perspectivas mais extremas possíveis, né? Mudança ou permanência, porque meio que tudo que acontece cai em um dos dois, na vida, no ponto, muito assim, abstrato, né? Muito, muito, muito abstrato. E eu não sei se o Luke mencionou ele menciona centrismo especificamente, né? Eu não sei se é centrismo, tanto quanto novamente, uma questão de você precisa ter ciência dos dois enquanto eu falei você um pouco tá... brincando, só pra deixar claro. Não, sim, mas Sim. eu entendo de onde vem. Eu entendo de onde vem a ideia de tipo, não, no fim das contas, o certo é você ter um pouco de um e um pouco de outro e tal. Isso acaba parecendo uma coisa mais centrista, né? O que eu acho que a questão do jogo especificamente é menos isso e é mais tipo...
você ter o conhecimento realmente de ambos e a partir daí você decidir, né, se você quer especificamente condenar esse mundo, que no caso seria você, entre aspas, desistir contra ela, né? Você talvez condenar esse mundo também, que no caso seria matar ela, ou você abrangir e aí abandonar esse mundo, que no caso seria você ir, né, pro caleidoscópio gigantesco lá e tudo mais. A questão que eu acho que o jogo tem, e isso é real, bem traçado ao longo de várias conversas que você tem, e principalmente nesse final, é que a situação específica de, tipo, você ter esse conhecimento todo é uma coisa ruim pros dois. Tipo, você não ter lugar pra ir, pois você não tem ímpeto de desbravar, digamos, né, numa visão mais romântica, ímpeto de descobrir, acaba sendo ruim pros dois, sabe? Essa é a parte que eu acho interessante nesse diálogo todo, né? A sua questão do jogador contra o jogo, no fim das contas, acaba sendo bem menos uma questão de você tentar encontrar ali um equilíbrio dentro daquele mundo e mais uma questão de você tentar encontrar dentro do jogo o que você quer, sabe? O jogo meio que te dá essa opção de você falar, tipo, pô, eu não sei se é legal que eu não queira nada. Eu não quero saber tudo. O jogo... Eu não quero saber tudo. Eu não quero saber tudo. É um saco. Sim. Matheus, que análise maravilhosa. Eu não tinha pensado nela, não. Faz muito sentido. Ela é um pouquinho mais meta do que eu tava querendo, mas você tem completa razão. É uma análise muito válida, assim, de que o final bom ali, o final que a gente comentou como canônico, de você voltar ali pra cabana e sair pro desconhecido com a princesa, é quase um autocomentário, porque a gente comentou aqui, o que move você no final dessa história você tem razão, Matheus, é o conhecimento. Você quer saber as próximas rotas, você quer saber, tipo, o que acontece quando você junta vários ali. Eu toda vez eu perguntava pra Chip Chimaundi quantos faltam, 100% não esperando que ela ia responder. Eu sabia que ela não ia me falar o número exato, mas eu sempre perguntava, e aí, quantos faltam? Quando ela responde menos do que você, mais do que você já tem, menos do que tem. Exato. Eu acho que na última vez só ela responde, precisa de mais um. Ela responde. Ela responde. E, tipo, chegar aqui no final. E se essa história é sobre deuses, e tem qualquer melancolia, qualquer rota que você escolhe que termina com eles indo pro universo real, seja o sol, seja o caleidoscópio amarelo, tem um pouco um sentimento agridoce em você, de você pensar na tristeza de ser imortal, sabe? Tipo, no tédio que vai ser esse mundo que a gente não... Que é tudo sabido, sabe? Tipo, seja sozinho ou seja só na companhia de uma outra pessoa, tipo, quão bom isso pode ser pra eternidade. Sim. Tanto que esse jogo é muito sobre opostos. E a rota oposta a essa que a gente tá comentando aqui do caminho bom é a rota que você faz o jogo de novo. Que você fala pra ela, e se você me matar aqui na cabine e a gente só continuar fazendo isso pra sempre? É o final The Music of Mary ali, sabe? É o final que tipo, eu tenho certeza que a gente vai continuar fazendo isso pro resto dos tempos. Que é um final extremamente triste. De tipo, pô, eu voltei pro começo do jogo aqui. Tipo, nada foi aprendido. Tipo, tudo isso aqui serviu pra nada. Tipo, eu já sei exatamente pra onde vai, porque que eu quero continuar fazendo isso. Então, acendeu muitos neurônios essa sua análise pra mim aqui, Matheus. Ela é bem válida. Que esse final ruim, entre aspas, ele é por si só um estado de permanência também, né? Você ficar ali só refazendo as coisas. É a questão, tipo, por exemplo, por que, pelo menos da maneira que eu vejo, né? Por que a Shifting Mound nunca te responde diretamente? Você até questiona ela em dado momento, mas ela sempre fala, tipo, eu esqueço a resposta específica, mas chega uma hora que ele fala, você só me responde por dando voltas, por que você nunca me fala diretamente, né? E é isso, e isso que eu acho, porra, maravilhoso, assim, porque ele é um jogo, como a gente mencionou, do gênero não pesquise nada, só vai. Sim. Cheio de escolhas, dá pra você fazer uma árvore, deve ter alguma imagem na internet, tipo, as árvores específicas pra você chegar em cada lugar, e deve ser uma infinitude, e eu gosto que dentro de tudo isso, a conclusão dele é tipo, não é legal você saber tudo, sabe? A gente precisa deixar alguma coisa também no ar, né? Tem um certo vazio depois que você, tipo, faz todos... Você faz, não todos, depois você faz muitas rotas, e aí você abre o guia pra ver as outras rotas que você não
consegue Sim. achar direito. E aí tem um certo vazio em você, de tipo, É bom, porque agora que eu já sei. a partir desse ponto já virou completamente mecânico. A partir desse ponto você não tá mais sendo tomado por decisões dentro do jogo, você tá sendo tomado por decisões fora, né? E tira um pouco dessa graça aí, do desconhecimento, né? Do absurdo do que dá por vir. Interessante. Porque Excelente análise. uma boa parte de onde esse jogo acontece é naquele atrito de tipo, pô, se eu tomar essa decisão agora, por exemplo, a conversa tá indo nesse lugar, eu tô medindo aqui até que ponto a conversa tá boa ou tá ruim. Se eu for pra essa direção, será que eu pioro? Será que eu melhoro? Será que os caras na minha cabeça vão ficar putos? Será que o narrador vai ficar puto? Será que ela vai ficar puta? Nesses atritos aí dessas decisões, que em grande parte podem ser até inconsequentes mesmo, mas é aí que o jogo acontece, sabe? É você, por exemplo, ter matado a princesa no primeiro capítulo, aí você chega no segundo sem a arma, e você fala, ó, foi mal, estou desarmado. E aí você fica pensando, tipo, pô, será que vai colar? Será que ela vai me perdoar? Não sei. Até porque várias vezes as suas decisões não chegam em cenários que são que você esperaria com base na decisão. Tem muitos twists, né, no resultado das suas escolhas. E eu acho que seria muito menos interessante se forem resultados mais naturais, né? Tipo, se eu fiz isso, obviamente vai dar nisso daqui, então vamos seguir nessa lógica. Não, tem muitas bolas curvas no que o jogo apresenta pra você, dependendo do que você faz. Por exemplo, inclusive... não, agora eu vou salvar ela. Mas o narrador trancou a porta e você vai ser assassinado por ela, então se fode. Então, aí. isso é uma coisa que eu talvez não gostasse tanto. Repensando depois de um tempo, eu gosto. Eu não gostava porque eu acho que o narrador Parece que é uma interferir. trapaça do jogo, né? É uma trapaça, né? E eles tratam como uma trapaça, inclusive, né? Sim. Mas eu gosto do efeito que isso tem na imagem do narrador, sabe? No sentido de, eu não posso confiar nesse cara tanto quanto eu não posso confiar nessa mina. Tipo, caralho, ele pode fazer isso? Por que ele pode fazer isso? De onde surgiu isso? Eu acho que entra na surpresa pra mim, que é tão cara a experiência. E eu diria mais até, ele entra como um próprio tema, porque o que torna esse jogo não ser um jogo sobre o papel do jogador nos videogames é justamente isso que você comentou, Luke, de que, e Matheus, vocês dois comentaram, sobre o quão parece que não tem consequências para suas ações diretas, sabe? Tipo, não tem, tipo, as coisas que você faz não dão o resultado que você tá esperando, quase nunca, sabe? Tipo, sei lá, até não pegar ou qualquer... É só a sua perspectiva, tipo, o que você quer que aquela ação resulte que muda alguma coisa, sabe? Não isso. O que a sua percepção sobre a princesa diz sobre do que a sua ação em si, sabe? E eu tô sendo um pouco abstrato aqui, desculpa. O que eu quero dizer é ações do mundo real, eu digo. Tipo, tem consequências além de você. E acho que esse é um pequeno tema, saindo um pouquinho dos grandes, esse é um pequeno tema das histórias, de você lidar com ações e consequências do mundo que estão fora do seu alcance. Em várias das rotas eu penso isso, sabe? Sobre como coisas completamente fora do seu controle dão errado. E vários dos finais dessas histórias têm a ver com você perdoando, não perdoando, lidando, resolvendo no diálogo com a princesa o que aconteceu no passado. Tipo, coisas que estão pra trás, estão fora do controle de todo mundo. Às vezes foi intencional, às vezes não tá, mas sendo bem direto sobre lidar com o erro, mesmo que seja culpa sua ou não, sabe? Em todas as histórias, pra mim, tem a ver com isso. Tipo, seja lá se for maldoso ou bondoso com a princesa, alguma coisa vai dar errada, sabe? E meio que você lidando diretamente com ela é sobre isso pra mim, sobre lidar com erros e situações inesperadas, por assim dizer. Sim. Não, com certeza. Sim. Consequências, no geral, né? Você colhe o que você planta, né? Bem presente no jogo. Eu queria fazer uma pergunta pra vocês, já que que não é exatamente os temas, mas é impossível falar disso sem falar dos temas antes, porque tudo que o jogo revela nesse sentido, ele é um twist. Joga pra você, nos últimos 30 minutos do seu gameplay, tudo que tá acontecendo ali e por que tudo tá acontecendo ali. Sim. Como o jogo os personagens são construtos, são construções, são representações de ideias. Eu queria saber como vocês reagiram à revelação, né? Porque acho que, pelo menos você passa as rotas inteiras
tentando entender o que tá acontecendo aqui, o que é de verdade. Então, como foi o momento de descoberta pra vocês quando o jogo abre as cartas do que ele tava dizendo? Vocês lembram de como foi essa reação? Porque é muito interligado, né? A temática e o plot são quase a mesma coisa nesse final. É uma boa pergunta, Luke. Eu lembro de amar, porque eu adoro a ideia de ser essa história sobre deuses conceito. Eu adoro o quão abstrato isso é mesmo. Você comentou, Matheus, o quão absurdo e quase intangível é. E eu adoro a ideia de uma história tentar colocar você no espaço mental desses seres divinos e impossíveis, sabe? O que seria ser a manifestação da física, espiritual da mudança ou da vida ou da morte? E eu acabei não comentando, mas nesse sentido que o meu final favorito é meio parecido com o seu, Luke, mas eu sou quase radical nesse sentido. Eu gosto de ir com a Shifting Mound pro mundo, mesmo que ela esteja dando um dedo do meio pra civilização humana, sabe? Tipo, mesmo que ela não esteja ligando pro que tá acontecendo com as pessoas, porque tipo, eu gosto da ideia da gente ter essas divindades explorando algo novo, tipo, explorando algo que não existe. É um conceito dramaticamente, eu diria, tipo, muito satisfatório pra mim. Eu lembro especificamente de ficar um bom tempo, isso acontece bastante comigo, sempre que tem alguma coisa. Mas assim, eu ficar parado uma meia hora pensando, tipo, porque esse jogo dá tanta coisa pra mastigar, ia ficar um bom tempo pensando, tipo, tá, então será que isso aqui, será que, pô, ele tá falando que eu sou um deus porque eu sou um jogador e logo eu estou controlando esse mundo, não sei o que. Sim. Porra, Viajar longe, assim. E você fica tão frustrado que, tipo, você tem um número máximo de perguntas que você pode fazer pro Echo. Total. Você fica tão frustrado. Tipo, qual é, mano? Não, essa aqui parece. Eu quero fazer uma pergunta piada também. Deixa eu fazer uma pergunta piada aí. Deixa eu falar pra ele tomar no cu, vai. Sim, ou falar, tipo, pô, vou ficar triste que você vai embora, né? Dependendo da perspectiva. Mas eu acho sensacional, assim. Eu acho. Porque não só tem todas as questões interessantes, mas também conversa bastante com o lado de horror cósmico dele, né? Então. Nunca parece só que as coisas estão acontecendo porque. Isso pro jogo inteiro, não só pra esse momento, mas que o que tá ali só tá ali porque é legal, sabe? Ou porque, né, o povo quis colocar ali, porque sim, porque, pô, dá pra gente fazer alguma coisa aqui, vamos fazer então, né? Esse era um medo que eu tinha com o Pristine Cut, e que, até onde eu vi, pelo menos do conteúdo dele, também se mantém. Tipo, tudo tá ali muito bem amarrado nas suas 2, 3 camadas de experiência desse jogo. Então, eu acho bastante legal. A gente falou de horror cósmico, acho que eu gosto desse sentido mesmo, Matheus, tipo, seja o Cthulhu, sabe? Não, Wife Cthulhu, é isso que esse jogo é. Sim. Total. Eu quero a minha Wife Cthulhu, eu quero sim. De certa forma, tipo, você é o Cthulhu, porque você nunca se vê. Você vai lá pro espelho e, tipo, não, você vê a sua silhueta, mas você tá distorcido e tudo mais, então... Tanto que você, na verdade, é a figura maior, né? A Shift Mountain é uma parte de você que o narrador, com base no criador, separou para que isso pudesse estar acontecendo. Então, sim. Inclusive, nessa ideia de divindades e tal, foi o que eu pensei, não sei se eu vou ter outro espaço para comentar, senão agora. É fascinante que a representação tradicional de vida e morte tá invertida nesse jogo. Então, tipo, a morte, a vida tipo, essa figura sombria de corvos e, tipo, que a gente nunca vê direito. E a morte, essa figura feminina, né, tipo, branca, esbelta, e, tipo... que te dá várias opções de caminhos e mudanças. Eu não sei exatamente qual é o ponto aqui. Pode ser só uma das, sei lá, subversões que o jogo tá fazendo, mas eu notei isso. Eu gosto da ideia de, pelo menos, fazer você considerar o que é um personagem, né? O que é o conceito abstrato de um personagem. Porque a princesa, pra todos os efeitos, ela não sabe pra onde ela vem, ela não sabe onde ela tá, ela não sabe o que ela vai fazer, o que ela não vai fazer, não sabe o nome. Então, te leva a questionar, tipo, por que eu tenho o ímpeto de fazer
tomar uma ação ou outra, sabe? Se ela, pra todos os efeitos, não é um personagem, ou ela é um personagem e no fim das contas, meio que todas essas coisas não importam, sabe? Porque ela é design, ela tem personalidade, ela tem... Nesse sentido, inclusive, eu acho que é muito... É essencial, tipo, não teria como existir esse jogo sem dublagem. Então, eu acho que esse aspecto é interessante, inclusive o aspecto até de você quase que construir a sua personagem da maneira como você quer, né? Tipo, no fim das contas, você tá entregando ali 6 personalidades ultra estereotipadas, porque cada princesa específica é ultra estereotipada, pra esse ser maior, né? E no fim das contas ele vai repassando cada uma com você fica, essa era a boazinha, essa era ruim, essa era, né, a traída e, enfim. Esse aspecto eu acho interessante. Confesso que eu não pensei longe o suficiente pra ver como que dá pra você ligar com os temas maiores. Você comentando aqui, Matheus, eu penso que você acaba criando... É interessante que eu falei waifu, né? Porque você cria quase um sentimento de paternidade com essa personagem, que você meio que criou ela de acordo com as suas percepções, né? Então, chegando no final, você se sente responsável, né? Tipo, você se sente responsável. Você nunca quer matar ela ali no final, porque, tipo, eu ajudei a criar ela, né? Tipo, você nunca quer se ver livre dela. Ninguém aqui tem o good ending como você matando ela. Ninguém tem, né? Você quer viajar o cosmos com ela ou explorar o desconhecido com ela, né? É interessante nesse sentido, sim. Você, Luke, tem alguma coisa pra comentar nesse sentido? O que o Matheus... Eu achei interessante que o Matheus falou de ser um personagem... Porque algo que eu ficava muito pensando durante esse processo de jogar, né? Especialmente quando é revelado, é que justamente os personagens, eles não têm passado, eles não têm existência fora desse construto, né? Eles são... Quer dizer, eles têm porque são deuses. Mas as figuras do herói e da princesa existem só pra contar essas histórias. E acho que isso não impede as histórias de serem válidas como histórias por si só, né? Como narrativas como esses contos de terror. E eu acho isso interessante dentro desse tema de storytelling, porque por que ele tá usando essa figura clássica, né, de heróis e princesas? Por que a narrativa é contada dessa forma? Porque é esse clássico pra contar histórias mesmo. O artifício da narrativa, e que você não precisa de muito além disso para contar uma narrativa, e eu acho que o jogo consegue usar isso bem, eu acho. E quando revela que, de fato, aquilo existe porque é o mundo construído para existir assim, eu acho que é um conceito interessante de se pensar sobre, dentro da noção do que é uma narrativa, do que é do que você está contando quando você está contando uma história. Esse é um comentário muito... Luke. Eu adoro o conceito de que se você salvar a princesa, o mundo acaba. Porque esse é o fim de toda a história. Porque a história não tem nada depois, né? E o mundo acaba. Você não tem outra página. É verdade. E eu vou comentar aqui num sentido mais meta, seu comentário é muito válido, Luke, porque eu li umas entrevistas com os criadores do jogo e eles falaram que o objetivo desse jogo foi justamente tentar criar o máximo de rotas possível. Esse é o ímpeto. E eles surgiram com essa premissa básica do caminho, da casa da princesa, justamente como o esqueleto mais básico possível para uma história, sabe? Sim. Tipo, justamente nesse sentido que você está comentando. Tipo, é a coisa... Tipo, você, um narrador e uma princesa. O que você faz a partir disso? E daí você consegue criar essa árvore gigante, essa enorme teia. Mas no centro tá, tipo, a narrativa tradicional mais clássica, tipo, da literatura, sabe? Tipo, das histórias que a gente conta. Tipo, vai lá salvar a princesa. Tipo, é isso. Ou, nesse caso com twist, né? Vai lá matar a princesa, exato. No fim das contas, ele quase parece um jogo sobre jogos fazendo twists em cima de narrativas clássicas. Tipo Stanley Parable, tipo Undertale, tipo uma porrada de coisa que tem. Porque ele é uma desconstrução no sentido mais óbvio possível logo de cara, né? Tipo, ele é uma desconstrução. Ele quase desconstrói o conceito de ser uma desconstrução de uma história de fantasia. Sim, então. É tão óbvio, é tão logo na cara que tipo, nem é algo assim, tipo, nem é um tema assim, comentado aqui, que ele é uma desconstrução de uma história
história clássica de princesa. Porque, tipo, eu acho é que algo... justamente o que a gente comentou, que eu comentei mais cedo, de como eu gosto de como os personagens comentam sobre essa premissa e questionam ela de cara, Sim, justamente como vai nesse level 2 de, ok, essa premissa claramente tem algo errado, então o que tem de errado aqui? Vamos conversar, pô, calma aí, me explica o que tá acontecendo, por que isso não faz sentido. E quando você teria uma outra versão, uma desconstrução que pararia nessa subversão nível 1, né? Ah, só vamos ver o que acontece se você tem que matar uma princesa. Mas não, vamos questionar o que acontece quando você faz essa subversão. Então, além do básico, eu acho isso de fato fascinante. Tendo comentado desses temas grandes que a gente comentou, eu não sei se vocês têm ou não têm. Essa é a pergunta, então. Tipo, vocês conseguem pensar em temas menores que costuram todas essas histórias? Porque a gente não tem tempo de falar de cada uma delas. Eu posso perguntar para cada um aqui qual é uma rota favorita, a gente pode comentar um pouquinho dos temas delas. Mas quando vocês absorvem todas as rotas, vocês pensam em alguma temática que consegue juntar todas elas? A resposta pode ser não. Eu acho que eu não tenho muito... Além do que eu comentei além ali... da principal, não. Eu acho que vale dizer que depois que você entende, depois que o jogo dá o infodump pra você do que é o contexto geral, isso é bem associável tudo em relação a essas noções básicas, né? Pelo menos pra mim de foi. vida e morte, mudança e... É bem entendível dentro do que as histórias estão contando. Mas fora isso, não. Tipo, são histórias que contam coisas por si só dentro de cada história tem o seu tema próprio, né? Mas eu não consigo pensar em nada muito abrangente fora do principal, não. Eu acho que seria mais a questão que eu já falei mesmo, de que ela é uma tela em branco que você vai moldar de acordo com as suas ações, né? Então, seria basicamente isso. Existe ali também dentro do que a gente comentou dele ser uma desconstrução da desconstrução, né? Existe até um certo desafio, eu acho, no que ele espera que você sinta enquanto você está tomando suas decisões. Tipo, você tem a moral de voltar lá sem a faca, o narrador te forçar a matar ela, e você de fato matar ela, sabe? Depois que você já fez tudo. Eu acho que este tipo de coisa é bastante interessante, mas eu acho que no fim das contas é mais a questão das princesas e das várias rotas e de como vai moldando, é mais pra levar gameplay pra frente mesmo, sabe? Okay. Eu pergunto pra vocês, então, alguma rota aí, a gente pode comentar ela. Deixa eu só, talvez, então, tentar forçar alguma grande análise. Eu li um texto que diz que se tem um tema que gira todas as histórias, é literalmente, tipo, fim de relacionamento. A pessoa tirou essa análise de Slay the Princess. Eu achei muito... Eu consigo ver. Eu consigo ver. Até porque isso é meta, tipo, no sentido de fora da narrativa, mas os criadores em, tipo, texto profissional, essas coisas sempre gostam de falar que é uma história de amor. É quase uma tagline, né, do jogo. E Slay the Princess com certeza é uma história de amor, porque ninguém, não sei se ninguém, mas pelo menos ninguém aqui começou querendo matar a princesa, né? Você, no mínimo, você quer o meio do caminho. Tipo, você pode pegar a faca, mas você quer conversar com ela primeiro. Você quer ver, você quer descobrir. E dessa análise de fim de relacionamento, eu achei eu consegui ver, que nem você falou, Luke, porque no final parece que toda a rota dá errado de alguma forma, sabe? E é sobre, tipo, você tentando salvar o que dá ou reconhecendo o que acabou e é aquilo que a gente tem. Eu achei uma análise interessante, algo que junta todas as diferentes rotas. Consigo pensar dessa forma, assim, eu vejo essa lógica. Vamos lá, então, vamos comentar de pelo menos 3 rotas. Eu não falei pra ninguém aqui que eu planejava fazer isso, vamos ver o que surge da cabeça de vocês. Matheus, você tem uma rota favorita? Tenho. Pode ser uma que acabe no capítulo 2 ou 3, não tem problema. Tenho. A rota da besta. Quando... Isso eu realmente não lembro se é coisa do Pristine Cut ou se é coisa que já tava no original. Mas você faz a rota, né? Você vai lá, mata ela depois que o narrador te manda. Quando ela volta, ela é a besta. E aí ela te engole. Ok, sim. Enfim, eu não lembro. É a rota que ela te engole. Sim. Se você não mata ela rápido o suficiente, o terceiro capítulo é você e a princesa como um só. Porque teoricamente na virada vocês se misturaram. Sim. E aí você é
o cenário. Eu acho isso muito legal. Eu já acho legal toda vez que tem algumas rotas que acontece isso, né? Quando ele desfaz o cenário pra só rascunho de lápis ou pra só as linhas mais básicas de cada cenário. Esse é um que eu acho muito interessante pensar no conceito mesmo, né? Pensar nessa questão de para além do, né? É quase que um reflexo do final, no sentido de que vocês dois estão juntos, vocês têm a resposta e vocês matam o narrador, no fim das contas, mas puramente por apresentação visual, assim. Cedo demais, e é muito da hora, pô. Toda a direção artística dessa parte, né? Muito legal. Se for puramente em questão de design, a minha favorita é a torre, né? Que no caso é que ela fica gigante. É maravilhoso. Esse é o meu favorito em questão de toda vez que eu adoro a mamãe princesa. Muito legal. Mas toda vez que passava eu ficava, caralho, o que tá acontecendo aqui? E isso eu peguei depois de um tempo, então eu achei que o jogo já não tinha mais a habilidade de fazer eu falar, caralho, o que tá acontecendo aqui, sabe? Essa sua rota favorita, ela é quase, sei lá, rota gêmea de uma outra rota, que acho que essa que é do Pristine Cut, que você se junta com a princesa e você vê a perspectiva dela, inclusive. Nossa, essa é muito da hora também. Essas duas rotas, elas se conversam de alguma forma. Elas são as mais betas, né? São as mais, tipo... Eu acho que elas exploram uma perspectiva que você não tem em outro contexto, também é muito interessante por isso. Sim. São as mais únicas de você finalmente ver as coisas junto com ela. Sim, é bom. Eu não sei o que falar muito dessas duas rotas, além de eu gostar muito delas. Elas são boas. Eu não sei se tem nenhuma rota que eu desgosto, mas pensando, tipo, em temas delas, você consegue arrancar alguma coisa? Tô pedindo um pouco demais, talvez, aqui, eu não sei. Eu acho que existe esse diálogo de, tipo, primeiro, você chegar nessa parte antes de você ter o escopo completo deve ser uma maluquice, né? Mas eu gosto dessa ideia de você juntar duas perspectivas, né? E aí talvez até converse com a questão do fim de relacionamento, por exemplo. Você junta as duas perspectivas e aí você se livra do narrador. Você se livra da pessoa que tá mandando você fazer as coisas. E agora você é esta história, teoricamente, né? Você é o cenário, você é a completude ali, né? Porque essa é uma em que, teoricamente, ela te mata duas vezes. E você tenta matar ela uma vez, mas você não consegue, né? Mas, no fim das contas, essa troca de perspectiva, eu acho a parte mais legal. Sabe, eu acho que se fosse para apontar temáticas, talvez seria mais este lado, né, de você ter duas forças e você se alia com a força que, teoricamente, você tá o jogo inteiro tentando se matar, porque e que te matou duas vezes já, né, e pode até ser visto como uma desistência. Eu tô ponderando tanta coisa agora que tá saindo tudo meio picado. Não tem problema, mas se eu puder resolver, eu acho que é um excelente ponto aí que você tá fazendo, Matheus, que essas duas rotas, de alguma forma, são as mais plenas, pra mim, pelo menos, são as menos agridoces, de alguma forma, né, que finalmente junta o jogo que é tanto sobre essa perspectiva, né, tipo, essa criatura sendo moldada pela sua perspectiva dela, e aí quando o jogo te coloca dentro da perspectiva dela, olhando pra fora, ou os dois juntos olhando pro mundo, tem um senso de plenitude, né? E, tipo, é gostoso. Tipo, como é bom ver o mundo pela perspectiva de outras pessoas. Tipo, é tão mais aberto do que você tentar entender o que o outro tá pensando sobre você, o que você tá pensando sobre ele. Tipo, é tão mais complexo, né? Sim. Perfeito. Luke, tem alguma rota favorita sua? Acho que vocês falaram muito bem dessas duas e das temáticas. Eu quero ir por outro caminho um pouco mais superficial, mas que acho que merece ser comentado. Eu gosto muito da rota que a princesa é o Nightmare, porque acho que é a que melhor traz o lado de terror do jogo. Eu gosto muito do design, gosto muito do clima de tensão presente nela toda. A rota é que basicamente você tá morrendo de medo da princesa e ela se transforma numa criatura, tipo, de fato, terrível que tá... que fica a sua voz calando os dois órgãos pra você... pra você não parar de funcionar, e eu acho que é bem marcante, essa foi bem marcante. Ele começa e fica no fundo, o design de som desse jogo é maravilhoso, que ele começa e fica no fundo enquanto tá os outros diálogos rolando, né?
É Muito Heart, bom. Lung, Liver, Nerves. Isso, né? Ele fica Heart, Porra, Lung, Liver. muito foda, muito foda. É muito da hora. É muito bom. E até da própria narração é tão boa. É maravilhoso conceitualmente. Tipo, a ideia de que todos seus órgãos vão falhando só de você estar perto. Tipo, você vai perdendo a respiração, sabe? O quão rápido alguns dos capítulos vão, né? Dessa rota, né? Tipo, você chega lá, acabou, morreu. Próximo capítulo. Queria aproveitar e só fazer um mini comentário do narrador. E no geral, mas especialmente nessa rota, eu acho muito divertido quando o personagem tá morrendo e o narrador, ele narra quase com prazer, porque ele tá muito Sim. puto com você. Ele, Sim. Muito legal. Ele começa. Aí, então os seus órgãos estão posicionados, o sangue tá saindo. Ele tá, tipo, muito feliz de poder estar narrando isso pra você de vingança, porque você estragou tudo. Eu gosto muito quando você consegue perceber as emoções dele no que ele tá narrando. Eu me diverto muito. Tem alguma, eu não vou me lembrar qual é agora, que eles falam pra ele parar. É a da Razor, é a da lâmina. Que quando ele chega, a princesa fala tipo, tem uma coisa muito legal pra te mostrar. E aí os caras ficam lá esperando e falam, você não vai falar nada? Ele, agora vocês querem que eu fale, né? Agora vocês estão pedindo pra eu continuar, né? É muito bom. Muito bom. Muito bom. É um trabalho... A gente não comentou muito sobre isso, mas é uma grande vitória do jogo dar tanta personalidade pro narrador, no final das contas, né? Tipo, Sim. ele ficar bravo com você, ele ficar esperançoso, ele ficar... É muito bom algumas rotas que ele, tipo, acaba se convertendo ao seu lado de salvar a princesa, sabe? E no final do jogo, né, quando você ganha revelação na conversa com ele, você começa de fato a entender o lado dele. O que ele tá tentando fazer faz sentido a perspectiva dele. Eu acho bem fascinante. E mesmo antes, tipo, por mais que ele se desgoste ou que ele seja antipático toda vez que você vai fazer alguma coisa, dá uma sensação boa quando, tipo, você tá fazendo uma rota que você precisa matar a princesa, e aí você faz alguma coisa que ele quer e ele fala, boa, é isso aí. Tamo junto, tamo junto. Ele sempre fala que ele tá do seu lado, né? E, pô, ele tá mesmo. Tá. Se bem que quando chega ali no final, não tava muito do lado dele nunca, Loki. Pra mim, eu sempre gostava, eu sempre ficava na opção de, o que você tem pra falar sobre seu Rubens? Eu gosto disso, da ideia de que como ele ousa, tipo, ditar sobre o fim da morte no mundo. Eu pelo menos sempre associo esse conceito com, tipo... Não, com certeza. Eu não tô falando que ele tava certo, eu estou falando que você começa a entender por que é o... Sim. O que tava em jogo. De fato, tinha muita coisa em jogo em matar a princesa. Sabe? Isso é algo pessoal meu, mas é que eu acabo só enxergando ele como, tipo, um tecnobro, sabe? Essa galera que quer acabar com a morte pelo poder da ciência e não sei o que. E é tudo mentira. Tanto que esse plano dele é absurdamente falível. Tanto que falha, nunca dá certo. Nunca dá certo. Tipo, a ideia dele de que vai ficar pra sempre a vida vai ficar sempre nesse construto, sabe? Até o fim da eternidade. Nunca dá certo isso. Nunca dá certo. E eu adoro a ideia de buscar controle dentro do caos que ele tem e que nunca dá certo, obviamente, né? E você colocar isso na figura do narrador de uma história é outra sacada de gênio pra mim. Eu vou falar aqui que eu fiquei impressionado que ninguém trouxe como a rota favorita. Talvez eu seja um romântico, eu não sei o que diz sobre mim isso, mas a rota da waifu, furry, a waifu, a bruxa é a minha favorita. Eu adoro toda a interação sobre você trai ela, aí ela trai você, e aí você dá a faca pra ela e se entrega completamente e nesse encontro de confiança é que nasce esse romance maravilhoso. E a gente falou tanto do narrador. O narrador, nessa rota, é muito bom. Ele se recusando a narrar o romance. A reconhecer o quão lindo é aquilo, até ele se entrega. Ele descreve com todas as palavras o lindo beijo que você dá na princesa. É muito bom, é muito bom. É a história mais clássica de princesa, no final das contas, eu penso, tipo, do jogo. Eu não sei o que diz sobre mim de eu gostar tanto dela, mas eu adoro romance ali. Tirando a própria da donzela, né? A mais... É que acho que a da donzela, por exagerar em tanto, né, acaba não sendo tão padrão, justamente dentro dessa
hiperbolizar essa narrativa, né? Sim, né? Sim. Mas eu adoro, por exemplo, na Rota da Donzela, quando você tá fazendo tudo certinho e você percebe que você não tem a chave, você não tem a faca e ela começa a arrancar o braço na Sim. dentada. Esse é uma virada que você fica, caralho? Tá porra, o que tá acontecendo aqui? E ela fazendo isso com muita naturalidade. Muita. Se bem que parando pra pensar, aí, nesse tema de desconstrução e sobre final e tudo mais, outra rota que é uma rota clássica, no final das contas, de uma história de princesa é a da Prisioneira, eu acho que esse é o nome. No qual você, o romântico, a sua voz romântica meio que tenta controlar ela, vocês estão na mesa ali. Essa é uma rota um pouco escondida, não sei se todos vocês fizeram ela ou não. Sim, não sei. Mas eu não fiz, mas eu li sobre. É que eu lembro. acabei lendo sobre as rotas que eu não fiz depois, então eu não joguei, mas eu sei como é. Essa é uma rota que ela é basicamente um comentário sobre, tipo, o fim de uma história de princesa, porque você resgata ela, tudo bonito, e aí vocês ficam ali, os dois, pela eternidade. Tipo, ok, acabou o romance, e depois disso? E, tipo, basicamente é vocês comendo, jogando jogos e fazendo aquilo pela eternidade, até ficar absurdamente entediante. E as coisas que surgem no final de uma história clássica de princesa. Essa rota é um comentário sobre isso. Eu não peguei essa. Eu gosto mais do da bruxa furry ali, porque você termina junto bonito com ela, olhando o céu estrelado. Você não quer o relacionamento tóxico, você quer o bonitinho. Exato. A da Prisioneira, obviamente que ia acontecer, mas eu fiquei preso na parede. E aí eu fiquei esperando a cabana deteriorar. Essa é uma boa também. É um conceito legal esse. Você conseguiu salvar a princesa, tirar ela de lá porque a cabana deteriorou e volta. É isso. Mas realmente não tem rota ruim aqui. Não. Até porque existe um investimento pessoal seu em tudo que tá acontecendo, então meio que toda vez que você chega numa rota, você fala, meio que não tinha como eu esperar diferente, né? Bom, toma aí. Não, se tem alguma rota que eu acho que eu não sou tão fã, é o que ela vira fantasma, talvez. Pra mim é uma versão um pouquinho mais pobre do pesadelo que você gosta, Lu. Que ela vira eu gosto da fantasma também. Eu gosto da fantasma você também. Você morre afogado ali, eu não sei se eu sou muito fã desse, não. É um pouco abrupto pra mim. Eu gosto no sentido de que esse é o que parece mais uma história de terror tradicional. Menos uma história de fantasia tradicional, é mais uma história de terror tradicional. Um horror tradicional em vez de, sei lá, um horror moderno, que é o do pesadelo, né? O pesadelo é todo cheio. Tipo, parece uma ele é um uma lenda urbana terror, mesmo. O ponto aí. Ok, gente. A gente comentou bastante. Sim. Eu teria mais pra comentar de outras rotas, talvez, aqui com vocês. Não dá pra falar de todas as. Acho que são 18. Eu que vou ter que editar esse podcast. Eu não tô muito afim de conversar muito mais. A gente falou muito, a gente falou gostoso. Eu quero partir para essa parte final do podcast, no qual vai rolar em todos esses podcasts aqui, do Maio Sem Mangá. Eu gostaria de pedir uma recomendação de cada um dos participantes aqui, de um videogame baseado em quem gostou de Slay the Princess. Então, foda-se, eu vou começar. Quer saber? O host. Eu vou começar. E a minha recomendação é um pouco óbvia, talvez. Mas esse ano eu não tinha jogado ainda Scarlet Hollow. Literalmente dos mesmos criadores de Slay the Princess. Não é uma recomendação tão óbvia quanto parece. Porque como veio antes de Slay the Princess, você pode olhar com... talvez é uma versão um pouco piorada do que eles estavam tentando fazer antes. Não. É muito bom. Ele tem todas as qualidades de Slay the Princess. É incrível. Eles já sabiam o que eles estavam fazendo ali. Ele é extremamente aberto, várias opções. E ele só tem uma proposta diferente porque ele trabalha um pouco menos nos temas, nesses temas universais que Slay the Princess. E ele é muito mais pessoal. É sobre a relação desses personagens que estão em Scarlet Hollow, essa pequena cidade no fundo dos Estados Unidos, no qual você chega lá quer saber? Eu não vou dar premissa do jogo, ok? É muito tempo gastando aqui, ok? Scarlet Hollow é uma visual novel dos mesmos criadores de Slay the Princess. Falta um capítulo pra terminar o jogo. Ele tá sendo lançado capítulo a capítulo, mais ou menos que um capítulo por ano, inclusive. Então pode ser que demore mais alguns meses pra terminar. Mas Slay the Princess só existe porque eles precisavam de dinheiro pra terminar Scarlet Hollow, então agradeço. Tá aí. Eu sou muito grato. E você grato. sabia, Judeu, que a dubladora,
Nicole Goodnight, que é a dubladora da princesa no Slay the Princess, ela foi escolhida porque ela jogou Scarlet Hollow em live. Porque ela Eu é VTuber sabia. também. Eu li isso. Os caras viram ela jogando e fazendo as narrações de Scarlet Hollow e gostaram tanto que chamaram ela pra dublar Que a princesa. desgraça isso, né? Você poder criar coisas e você falar, pô, eu gostei do jeito que essa menina leu essas coisinhas, vamos chamar ela pro meu próximo jogo. Sim. É incrível. Se tem uma coisa que Toma aí, essa é uma coisa fascinante em Scarlet Hollow que talvez chame a atenção. E diferentemente de Slay the Princess, você basicamente escolhe entre 8, eu acho, de características únicas pro seu personagem antes de começar o jogo. Então são coisas muito absurdas mesmo, tipo, você ganha a habilidade de falar com animais, ou você, tipo, ser um pouco vidente, ou você tem uma força descomunal, ou você é muito inteligente. 2 opções de 8 ali. E o jogo... É difícil imaginar jogar o jogo escolhendo outras das opções que você escolheu no começo, porque elas parecem que moldam tanto o jogo que você tá jogando. Eu vi eles incrível. comentando de quão expansivo eles querem que o jogo seja, por isso que tá dando tanto trabalho de terminar, porque eles estão indo muito a fundo em, tipo, rotas alternativas e tudo mais. Mantém, de certa forma, a mesma lógica que a gente não comentou ao longo desse podcast inteiro, mas brincadeira com RPG de mesa também, né? Sim. Matheus, me recomenda um videogame pra quem gostou de Slay the Princess. Eu vou recomendar porque, como eu disse, eu joguei Slay the Princess porque você tem uma coisa que eu caio muito fácil, só joga e não pesquisa nada, não leia nada, vai cego. Sim. Porque a gente vive numa época de tanta informação sobre tudo, que quando alguém chega e fala, não, quando é concordado que o melhor é só vai, eu fico interessado. Então eu vou recomendar um outro jogo de só vai, que ele não tem absolutamente nada a ver com Slay the Princess no sentido videogame, mas eu acho que a experiência de você ir vendo o jogo desabrochar e cavando cada vez mais pra entender o que tá acontecendo é bem similar. Pensei em alguns aqui, vamos ver. Que é Void Stranger. Ah, sim, nossa, com certeza. Nunca joguei Void Stranger. O Void Stranger, ele é um jogo de Sokoban, né? Que é aqueles puzzles que você tem caixinhas, você precisa tirar elas do caminho, você só pode mover elas pra frente, não pode mover elas pra trás, e seu personagem tá num labirinto e você precisa ir descendo cada vez mais uma torre, e toda vez que você vai descendo a torre, obviamente o jogo vai ficando mais difícil, mas ele vai revelando algumas coisas no meio do caminho que são, diria eu, revelações igualmente chocantes ao Slay the Princess no sentido de, tipo, meu, que história é essa que eu tô vendo? O que é esse jogo, sabe? O que esse jogo tá querendo me contar, sabe? Esse tipo de fantasia estranhona também, né? O que é esse mundo? O que é esse setting? O que tá acontecendo aqui, né? Tipo, por que eu tô fazendo o que eu tô fazendo? Quem que é esse boneco que eu tô controlando, sabe? Perguntas que vão surgindo enquanto você vai jogando que no começo você nem sabia que você tinha, né? Porque se eu abro ele aqui, ele é bem simplista, parece um jogo de Sokoban genérico de Game Boy mesmo, né? Game Boy, uma estética Game Boy Color. Ele é difícil para o caralho, mas na própria página da Steam o jogo fala, se você não conseguir, procura ajuda. Ok, ótimo. Então... A parte do gameplay é a mais difícil, porque realmente se você não gosta muito de Sokoban, ele tem esse desafio intrínseco à experiência, mas ele vale a pena, Ele é muito legal. Então, minha recomendação aqui. Eu gosto de uma recomendação de só vai. Ótimo. Ele não falou nada do que acontece em Void Stranger. Nem quero saber. Sim. Não, nem queira saber. Não, com certeza. Luke, e a sua recomendação? Bom, vou recomendar o meu visual novel também. Uma que eu joguei antes de Slay Princess e curiosamente foi justamente que quando eu joguei eu pensei, caramba, né, tem coisas aqui que me lembram dessa, que é House em Fata Morgana. Acho que se você conhece um pouco o visual novel, ela é bem, acho que você pode ter ouvido falar, bem aclamada, bem criticamente respaldada por gente que lê. E eu gosto muito, eu acho, de fato, merece todos os elogios. Eu acho que tem semelhanças é bem diferente no geral, mas tem semelhanças estruturais no sentido em que a premissa vem desse personagem com amnésia que tá nessa mansão decrépita misteriosa e encontra a maid dessa mansão que começa a contar histórias pra ele
histórias baseadas no que aconteceu na simulação em outros tempos, várias histórias que vão se conectar eventualmente, mas é uma coletânea de histórias que eventualmente vão se explicar por que você está sendo contado essas histórias. Então tem todo esse mistério narrativo de por que você está aqui, quem são esses personagens, qual é a relação entre eles, por que essa narrativa está sendo contada, que são narrativas muito interessantes pra mim, e eventualmente quando você começa a ler a história maior que está sendo preparada por esses pequenos contos, é muito empolgante, muito, muito fascinante, também tem muito de entender perspectivas de outras pessoas dentro da temática da narrativa, e a arte eu acho brilhante também, é muito o visual e a trilha sonora são excelentes. A atmosfera da experiência é muito boa. É algo músicas cantadas em português, inclusive. Em português. É um português questionável, mas é em português. Sim. Os caras, eles acharam português uma língua muito legal e fizeram a trilha sonora em português. É literalmente isso. Excelente. E eu acho que a história é de fato muito boa. Tem várias surpresas. E entra muito no que a gente comentou, que é uma história com esse tom sombrio, fantasioso, que no final das contas é uma história de romance nessa atmosfera gótica, decrépita. E eu gosto muito, eu acho excelente, eu acho que merece. Se você já ouviu falar e precisava de mais alguém falando que House in Fata Morgana é muito bom, eu sou essa pessoa. É excelente, é uma das minhas visual novels favoritas. Eu conhecia só de nome, eu nunca joguei, não. Eu tenho uma pergunta, Luke, porque eu joguei 3 histórias do Fata Morgana. Mas eu parei, porque aparentemente é impossível ser brasileiro e jogar a versão completa dessa história. Porque se eu não me engano, a versão que tem na Steam, as 2 versões, tipo, tem a versão e tem mais uma expansão, mas essa não é todas as histórias. Todas as histórias estão só numa versão de Switch, que não é vendida na eShop BR. Então, tem tipo spin-offs e coisas extras, mas a história principal mesmo, a narrativa tipo, o core da narrativa é a versão que tá no Steam mesmo, e você não vai sair perdendo muita coisa, só caso você queira conteúdo extra do universo de Fata Morgana, aí você vai acabar tendo esse conteúdo extra de outras versões. Mas a história principal então, se eu jogar esse aqui que tá aqui, tá ótimo já. Tá ótimo já. Eu também, eu quero recomendar uma visual novel japonesa, exige perguntas mesmo, Luke. Tipo, é muito comprido esse jogo? Não. É bem mais longo que Slay the Princess, mas não é tão longo assim, não. Deixa eu ver como tá no How to Beat. 35 horas. Não é pequeno, mas também não é nada assim, não é um Mineko. Não é um Mineko, ok, beleza. Ele parece bastante um Mineko, inclusive, né? Parece. Eu não queria usar essa comparação, eu queria comparar com Slay the Princess, mas ela é eu acho que é bem semelhante. Parece um Mineko mais sério, mais dramático. Menos anime. Não menos dramático, porque o Mineko é bem sério, mas é menos anime. Sim, ok, ótimo. Um Mineko menos anime é uma boa recomendação pra mim, eu acho. Perfeito. Eu não sei se o autor se inspirou ou não, mas é bem parecido. Muito provavelmente. Muito obrigado, Matheus, por participar. Eu que agradeço. Mais uma vez, Matheus, aqui do Vigilância Sanitária. Tem mais algum merchan que você quer fazer? Não, eu sou só do Vigilância Sanitária mesmo. Eu tenho um canal que eu falo de música, mas eu nem acho que vale a pena, porque eu fiz um vídeo e é um canal para eu fazer vídeo quando eu quiser. E até agora eu não quis fazer o segundo, então. Mas Vigilância Sanitária, tanto o Judeu participou de algumas lives, né? Já. Esquadrão da Moda e um game show divertidíssimo. Foi muito excelente. E o Luke participou com a gente pra falar de Silent Hill F. Esse podcast bonitinho tá lá no nosso feed, então quem quiser ouvir, tá lá também. É isso, podcast Vilã Sanitária você encontra no YouTube, encontra no Blue Sky e na Twitch. Maravilha. Fechando aqui, então, o primeiro episódio do Maio Sem Mangá. Semana que vem é Cloud Atlas. Você, Luke e o Iso vamos falar de Cloud Atlas. Eu não tô maluco, né? Essa é a minha ordem, né? Ok. Eu já achei que era um outro, mas não, é Cloud Atlas mesmo. Perfeito. Semana que vem a gente tá aqui com Cloud Atlas. Vamos todo mundo aqui torcer os dedos pra eu editar esse podcast e publicar na data corretinho, ok? Vamos. Vai sair amanhã, Não vai amanhã, porque nunca. É segunda. Terça. Qual é? Quarta no máximo, tá bom? Calma. Se você já tá indo pra quarta, vai ser na sexta. Tem que falar que é segunda pra sair na quarta.
Bom, o ouvinte vai descobrir. Até semana que vem. Isso aí. Tchau, tchau.